Salve, minha gente do cinema! Eu sou Rebeca Joviano e esse é o podcast do Joves Curta. Hoje a gente vai celebrar as mulheres pretas que estão reescrevendo o cinema carioca com talento, sensibilidade e poder. O papo hoje é sobre o filme Riso de Corpo Inteiro, da incrível Suelen Santos, que levou o terceiro lugar no festival e o troféu de melhor fotografia, com premiação em dinheiro no valor de R$3.000. E para completar, eu recebo uma artista que fez o público sentir o filme, não só ver. Ela levou o troféu de melhor desenho de som, com um filme que exaltou o samba carioca com maestria. Bem-vinda, Lô. Bem-vinda, Suelen. Obrigada. Bom dia. Como nasceu o conceito visual, assim, do Riso de Corpo Inteiro? Então, Riso de Corpo Inteiro foi um filme que ele surgiu na minha mente inteirinho, mas muito provocado a partir do desafio. Sim. Eu faço curso de cinema popular na Areninha, Vista Alegre. E aí, quando eu vi a sua chamada... Sim. Na rede social, eu falei assim, cara, uma voz falou assim, vai que é sua, esse é seu momento. Aí eu falei assim, cara, não é possível. Falei, vou ter que me inscrever. Só que não tinha equipe, não tinha equipamento, não tinha nada nem ninguém. Só a sua inscrição. E coragem. É isso. Aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Só que como eu faço? Agora terminou já esse curso de cinema. Aí eu falei assim, tem algumas pessoas que eu gosto, tem uma proximidade. Eu falei, vou ver como é que é com essa galera. Comecei a falar com um, com outro, para ver se eles topavam, se estavam afim. Fazer a união ali da sua equipe. Fazer a união. Porque quando eu me inscrevi nesse curso, que eu já faço alguns cursos, eu sempre venho tentando melhorar, né? Crescer, estudando aqui e ali. E aí, quando eu fiz a inscrição para esse curso, eu falei assim, gente, eu tenho que furar a bolha de alguma forma. Eu determino que a partir desse curso, eu falei, vai ser o último para eu furar a bolha. Uhum. Aí eu falei, isso vai ter que acontecer. E quando surgiu a chamada para o desafio, eu falei assim, a hora é agora. E aí eu falei com as pessoas e algumas pessoas aceitaram, e a gente criou esse grupo de 5 pessoas e a gente não tinha ideia. Não tinha roteiro, não tinha nada. Tinha que ser do zero, aquela coisa toda. Falei, como é que vai ser? Eu falei, gente, vamos fazer reunião e vamos criar coisas, vamos trazer ideias. E ainda tinha os elementos criativos. Tinha os elementos criativos, tinha esse desafio que a gente... Falei, gente, e a atenção ia aumentando em relação a isso. Então, como a gente foi sendo estimulado a criar alguma coisa, a ter ideias, eu levei 2 ideias antes do Riso de Corpo Inteiro, que a galera não curtiu. Não curtiu. E aí, eu falei assim, gente, vai ter que ser essa. Porque eu queria muito entrar no set. E eu queria entrar muito no set com uma ideia minha. Eu queria muito fazer essa direção para esse desafio. E aí, eu falei assim, cara, eles vão ter que aceitar essa ideia. Virou um desafio pessoal. Virou um desafio pessoal. E quando eu cheguei com a ideia, na reunião, tinha mais uma outra ideia de uma amiga da nossa produtora executiva, Gisane do Couto, que estava liberado todo mundo trazer ideia. Sim, isso foi ótimo, né? Processo super democrático. Exatamente. E aí eu mandei, antes da gente começar a reunião online, eu mandei no grupo, eu falei, galera, dá uma olhada, e aí a gente debate na reunião. Quando a gente começou, Suelen, já gostei da tua ideia. Suelen, gostei do teu filme. Aí eu falei, não, vamos falar todo mundo sua ideia e a gente desenvolve. Vamos ler esse roteiro. Sim. E aí eu vi aquelas imagens na minha cabeça dessa mulher preta caminhando no centro da cidade, com uma roupa esvoaçante. Na minha cabeça era vermelho com dourado. E aí, depois, conversando com a Tati Amparo, que foi a nossa protagonista, a gente encontrou esse outro figurino, que também, quando ela me mostrou uma foto, eu, na hora, falei, essa saia. Falei, eu quero essa saia. E aí, estava tudo muito visual na minha cabeça. E a gente fechou a partir dessa conversa e a gente conseguiu trazer esse desenho pro filme.
E que você falou, né? A ideia veio visual, né? Porque eu acho que eu também tenho muito disso. Eu penso muito a partir, tiro uma foto, penso, já vem uma coisa. E aí isso, a ideia veio visual na sua cabeça e daí veio, pá, prêmio de melhor fotografia. Esperava? Eu esperava algum prêmio. Gosto Desculpa, assim. gente, desumilde, mas não é isso. Como eu ouvi essa voz? Ela Sim. espera. A gente fofocou, vou me meter. Fala. Ela esperava ganhar sim, ela entrou com gana pra caraca. Não, é isso aí, ela esperava. Ela investiu? É, Eu quero saber dessa esperava, história. esperava. Cara, eu queria muito. Então, Suelen, essa coisa da melhor fotografia veio. Veio. O profissional que eu escolhi, porque é isso, né? A gente vai conhecendo as pessoas e durante esse curso a gente foi tendo avaliações, então Sim. produzindo filmes e tal, e a gente vai conhecendo um pouquinho o trabalho de cada um, o olhar, a sensibilidade. E o trabalho desse profissional, eu me identifiquei com o trabalho dele, que é do Thales Maia. Sim. Eu me identifiquei com o trabalho dele. E 48 horas você não tinha muito como arriscar, né? E o Já mais, que você queria ganhar. E o mais engraçado de tudo isso é que eu tinha 2 câmeras. A gente estava com o pensamento de colocar 2 câmeras. E no 45 do segundo tempo, perdemos os 2 câmeras. Caramba. E aí de 2 foi para 0. Nossa. E aí um teve que virar editor, porque ele estava num outro compromisso. E foi maravilhoso. Tudo acontece, o universo é perfeito. Né? Tudo acontece como tem que ser. E o outro precisou, numa viagem a trabalho, viajou para São Paulo, que foi Mateuzinho, lindo. E o Sandro virou nosso editor. E aí eu retornei nesse outro profissional, que eu até tinha falado inicialmente. Tinha Sim. chamado ele para compor a equipe. E ele falou que ia fazer com um amigo e tal. Eu sei que no final das contas, ele não ia participar mais do projeto. E no 45 do segundo tempo eu falei assim, e aí, como é que tá o projeto? Não vou participar. Eu falei, tô precisando de um câmera, vamos? Aí ele, não, eu falei, né? Mas vamos. Vamos mesmo. Que a gente vai gravar sábado. A gente tem sábado para gravar, para entregar domingo. Começar essa edição no sábado, se for possível, para poder entregar domingo. Não pode, eu quero e daqui a pouco desistir. Vou te colocar no grupo. Vou te colocar no grupo já. No grupo, assinou o contrato. Acabou. Aí ele, não, eu vou. Mandei o roteiro. Beleza, fechou. Fomos. E aí teve um agravante que a nossa protagonista, a Tati Amparo, ela só podia gravar até 1h da tarde. Nossa, a protagonista com tempo de agenda. Exatamente. Que loucura! Imagino que a produtora sentiu nessa hora. Então, porque além de atriz e diretora, também sou produtora. Sim. E aí, porque quando a gente fechou o roteiro, que escolheu a ideia, eu falei, gente, eu tenho 2 mulheres para fazer esse trabalho. Uma, ela já está pronta. Se eu falar assim, ela vai me dar o abecedário inteiro. Então, vai otimizar o nosso tempo. A outra vai precisar um pouco mais de trabalho de direção. Mas ela também é boa, perfeita. Aí eu falei, vamos torcer para essa primeira fechar. Topar. E ela fechou. Nossa. Tati, maravilhosa, muito obrigada. E ela fechou. Arrasou, Tati. Arrasou. E aí ela falou, gente, eu tenho até 1h da tarde. Falei, tá bom, vamos começar a gravação 6, 7 da manhã. No centro da cidade. 5 da manhã, tá, Suelen? Acordaram? A gente fez reunião depois do start. A gente foi fazer a reunião, a gente saiu... Na sexta-feira à Na noite. Ninguém foi pro sexta-feira. barzinho, não? A gente saiu da Cidade Nova, foi para Irajá, fizemos reunião até quase meia-noite. Caramba. Fomos para casa, cochilamos até 5 da manhã. Todo mundo entrou no Uber e fomos para Cinelândia, ali em frente ao Teatro Municipal. Que Já era pra gravar. Já para gravar, que era a nossa primeira cena. Inclusive, agradecer ao nosso apoiador cultural, HS Med, que chegou junto com esse apoio. Nosso filme foi feito com R$700. A gente não tinha nada duro. Eu falei, gente, a gente vai ter que caçar aí nossas moedas para poder... Eu falei, pelo menos para protagonista, a bicha tem que comer. Sim. E tem que ter um Uberzinho. Vamos dar essa dignidade. Uma água no Rio de Janeiro, nesse calor. Aí depois eu falei, gente, vamos correr atrás de uma dignidade para a equipe também, porque a gente não tem tempo. Então não dá pra gente ficar se arrastando, né? E aí foi isso. A gente conseguiu esse apoio, fomos para fazer... Aí a gente segurou a Tati até às 14 horas.
E a gente conseguiu fazer. Tiveram alguns cenários que caíram por conta de coisas que acontece. A gente sabe que gravar na rua, Sim. tem esses imprevistos. Mas, no final, deu tudo certo. E eu já imaginava que seria imagens muito bonitas, que essas imagens, elas apareciam na minha cabeça. Aí eu falei, gente, eu acho que vai dar muito certo. Eu chorei na edição. Aí a gente gravou no sábado, saímos do centro da cidade, voltamos para Vista Alegre, almoçamos de Vista Alegre, fomos para Piedade para editar. E aí, quando deu 11 horas da noite, foi a hora que eu vim embora da casa do nosso editor. Eu já não sabia meu nome, minha alma não sabia onde estava, porque eu estava praticamente 2 dias sem dormir. Eu falei, gente, preciso ir embora, porque eu já estou falando besteira. Mas na edição eu já estava chorando. E aí todo mundo estava confiante. Ai, que legal. E graças a Deus, o universo, ao sagrado, deu certo. Nossa, e eu fico pensando isso, né? Como vocês conseguiram em tão pouco tempo entregar exatamente essa fotografia de isso? A gente tem que fazer uma coisa que, né, a gente nas oficinas estimulava muito a galera a fazer. Gente, é sucinto. Como pensar sucinto, mas ao mesmo tempo pensar beleza? Porque vocês pensaram o Rio de Janeiro assim, lindo. A atriz de uma performance linda. Incrível, como é que foi esse ponto de equilíbrio aí? Então, a gente tem uma galera boa. O editor, o montador, Sandro Coelho, ele é muito bom. Ele é muito bom. O Thales Maia também é muito bom. A Gisiane, ela é uma profissional incrível. Sim. O Aron Mendonça, que foi o nosso AD, eu chamo ele de Pitbull. Porque, olha, meu filho... Tem que botar hora. Ele é demais. E, assim, é uma galera que a gente estava bem integrada. Sim. E a gente... Antes da gente saber o que fazer, a gente veio se acertando, pensando coisas. Aí eu falei assim, gente, primeira coisa, a gente não vai poder ter muito personagens. A gente não vai poder cair num lugar com muitos diálogos, para não ficar mecânico. Precisa ser uma coisa fluida, orgânica. Aí eu falei, caraca, o que a gente vai fazer? Aí quando a gente conseguiu fechar uma ideia, eu falei, a gente vai ter que usar o recurso de narração. Porque a gente consegue ganhar um tempo com isso. E vamos captar essas vozes. Quem? Cadê a galera? Fiz um chamamento na internet, depois acabou que foram nossas vozes. Minha, da Tati, da Gi. Falei, é isso, vamos usar nossas vozes mesmo. Até por conta de direito de imagem, de voz, essas coisas. Eu falei assim, não tem como a gente pegar mais nada de ninguém. Não é vai nosso, dar tempo. Já tá tudo assinado. Vambora. Aquela minha chamada que você falou virou mantra para todo mundo. Eu falava, o tempo corre. Toda hora, não dava tempo. E qualquer coisa, qualquer dúvida que aparecia, aí eu falava, gente, a gente não tem tempo. Não tem tempo. A gente tem que correr. E aí, quando foi editar, porque eu saí de lá 11 horas, tava quase pronto. Tava quase pronto. Aí o Sandro falou assim, Suelen, amanhã eu acordo 6 horas da manhã, finalizo e na primeira hora eu vou entregar. Falei, tá bom. Aí, 8 horas da manhã, ele me mandou finalizado. Aí, minha diretora. Aí me mandou. Ufa. Aí eu, não sei o quê. Aí ele, vou só esperar, não sei o quê, vou fazer um negócio aqui. Daqui a pouco, antes do almoço, eu vou entregar. Sim. Ele sumiu. Ai, meu Deus. Ele Sumir durante o desafio não dá. E aí eu tava com a pulseirinha ainda. Aí meu filho, mãe, a senhora não vai tirar? Aí eu falei, verdade. Aí eu falei, vou tirar só quando o filme for entregue. E aí, meu editor, como estamos? Tá por onde? Não respondia. Meu Deus. Que agonia, Aí, que agonia. aí isso no privado. Aí fui no grupo. Gente, o Sandro, alguém sabe? Ué, não sei. E começou. Ele teve A loucura. A minha mão suando, você contou. Ele teve um compromisso, que o compromisso, sei lá, acho que era pra durar meia hora, deve ter durado 3, 4 horas. E aí ele, que eu vou de moto, é rápido. Aí ele, eu vou só fazer não sei o que aqui no filme, que tem que finalizar uns negocinhos. Aí eu falei, mas você me mandou 8 horas da manhã, não estava pronto? Nossa. Aí ele, não, vou só finalizar o negócio. Aí tem que renderizar, tem que não sei o quê. E Aí começou, ataque cardíaco, porque eu tava tranquila, porque eu tava morrendo muito tempo antes. Eu vim morrendo até isso acontecer. E aí eu falei, cara, pelo amor de Deus. Aí ele falou, vou de moto. Eu falei, você não vai de moto.
Porque a moto você pode cair, bater, o envelope voar, perder o pendrive. Eu tenho que pensar em tudo, Eu falei, peraí. você não vai de moto, ele vai pra Barra de moto e volta. Eu falei, você não vai de moto, você vai de carro. Quando você chegar lá, você vai me mandar mensagem Por e vai falar, Sueli, tá entregue. E eu em casa, Coração. Eu falei, caraca, eu quase não sou ansiosa, quase não sou. E o coração. Aí ele, minha diretora... E ele tava numa reunião, que ele tava no outro compromisso. Tava no celular com uma reunião. Ele, calma aí, Sueli, calma, diretora. Eu tô numa reunião, que não sei o que. Eu falei, menino, você precisa entregar isso. Não quero saber. Porque, assim, eu assisti às oficinas, né? Sim. E aí o Macário falou que ele participou de um desafio pra trás, e fez um filme, mas não conseguiu entregar. Porque tem isso, né? Vocês gostam disso, né? A gente tem que entregar físico, né? Pro desafio ser até o final. E aí eu falei, gente, pode acontecer tudo, tem que entregar esse pendrive. Mas, graças ao sagrado, deu tudo certo. Que emoção. Até o final. Até o final. E depois de tudo isso, só os meninos estavam falando no episódio anterior, só de fazer, né? Essa realização pessoal que é pra gente e tal. E o que você acha que, assim, Sueli, você nesse lugar de mulher diretora, à frente de fazer num desafio, o que você acha que isso representa para outras mulheres negras que estão começando, assim, no audiovisual? Verem você aí, foi premiada, tá aqui no podcast para todo mundo ver. Cara, representa esperança, que é uma coisa que eu estava precisando para acreditar em mim, porque, como eu disse no início, eu venho estudando, venho melhorando. Eu sou uma pessoa que eu sou filha da rede pública, eu sou filha das cotas, então toda e qualquer oportunidade que eu vejo gratuita, eu vou lá e faço, porque eu não tenho do bolso para tirar para fazer o pago, e a gente sabe o quanto fazer cinema é caro. Muito. E aí, até falar desse curso de cinema na Arena, que é feito também com incentivo público. Então, foram 8 meses lá, eu já fiz outros cursos também. E aí representa esperança, porque a gente entra no lugar de não acreditar na gente, achar que não é possível, desistir. Eu estava prestes a voltar para o CLT, porque a gente precisa comer, tudo isso, sabe? Tem tudo isso. Então, eu falei, cara, determinei e deu certo. Então, representa esperança, representa a gente acreditar e fazer dentro do possível, fazer o cinema do possível com o que você tem. Eu estava certa de que eu ia gravar com celular. Eu estava certa que eu ia gravar com celular. Que eu fiz um outro curta-metragem, que foi um documentário, no Passo de Ogum. Eu fiz em abril, agora. Que foi meio nessa função de 48 horas, porque a gente foi a partir da provocação do curso que a gente faz, que eu fazia, terminei. Aí a gente ia gravar no dia 23 de abril. E aí a gente foi numa gira, graças a Deus, fomos permitidos gravar. E aí a gente gravou no dia 23, editou no dia 24 e entregou no dia 25. E a gente fez com um iPhone de uma amiga nossa, Laís Interione, nossa, maravilhosa, diretora de fotografia, que é isso. A gente teve essa conexão, eu conheci o trabalho dela, e eu falei assim, o olhar dela combina com o que eu gostaria de expressar. Igual o olhar do diretor de fotografia desse filme, do Riso, que combina com o que eu gostaria de expressar. Porque eu gosto muito disso, de ter uma coisa, de passar essa sensibilidade, de trazer uma coisa fluida, natureza, eu gosto muito disso. Sim. Eu gosto de despertar sentimentos, trazendo cura de alguma forma, alguma provocação, mas assim, de forma de cura. Sim. Nos temas que eu trago. E aí eu procuro as pessoas que conseguem imprimir, porque se depender de mim com a câmera na mão, não dá. E o que você ouviu da galera, assim? Porque lá na mostra de premiação foi muito legal isso, né? Tava todo mundo assistindo o filme do outro. Quais foram os comentários depois para você, da galera que assistiu o Riso de Corpo Inteiro? O que você acha que despertou a galera? Eu acho que tem esse lugar mesmo da beleza, do protagonismo da mulher preta, baseado
no nosso axé, Sim. né? Baseado na nossa sensualidade, baseado na nossa subversividade em relação à sociedade. Porque eles querem colocar a mulher num lugar que ela só possa fazer tal coisa. E aí eu, como mulher preta, mãe de um menino preto, eu sou casada há 20 anos, com um homem preto também maravilhoso, amor. Beijo, te amo. Tem que lembrar dessa parceria forte aí. Vou falar dele, que é um cara que fecha muito comigo. Meu filho também fecha muito comigo. Meu filho tem 11 anos e ele tá começando a entender que eu preciso ir pra rua para fazer as minhas coisas. Sim. Né? Porque a mulher tem isso também. A gente paralisa a nossa vida um tempo quando a gente se torna mãe e a gente deixa essa vida profissional de lado porque são escolhas. Sim. Às vezes dá para caminhar junto a maternidade e a profissão. E às vezes não dá. E tá tudo certo. Mas em algum momento tem que dar. E esse é o momento que tá dando para mim. E eu converso muito com meu filho, converso muito com meu esposo em relação a isso. Eu falo, gente, eu preciso ir pra rua, eu preciso fazer. E aí meu marido é muito parceiro. Porque hoje eu tô buscando mais o audiovisual. Mas eu sou cria do teatro. Eu sou atriz, e aí a gente sabe. É aquilo. É teatro de guerrilha, é cinema de guerrilha, é produção de guerrilha. Gente! Marcas! Olha pra gente, nos ajude. Né? Incentivo público. Então, é esse lugar. De colocar a mulher no lugar que ela quiser de fato. Não é clichê, é a verdade. Porque nós somos potência. E nós temos que mostrar para outras que ainda não se veem nesse lugar que é possível. Então, não, eu vou fazer, eu quero fazer, é possível. Eu tenho o quê? Então, é dentro do que eu tenho que eu vou realizar. É isso. Maravilha. E falando dessa coisa de sensibilidade, assim, Lô, e você que trouxe esse filme de samba, né? O que você acha que deu essa mistura boa aí para você ganhar esse prêmio de melhor desenho de som? Falando dessa coisa do samba, essa sensibilidade do som e da música, que, né, já é a sua trajetória. Confesso que quando eu vi... Primeiro, né? Um prazer estar com vocês aqui. Tô adorando ouvir. Tô aqui, ó. Confesso que quando eu vi a postagem da premiação de desenho de som, eu fiquei... Oi? Como assim? Porque o desafio, como você bem disse... Eu sou cantora. Eu nunca tinha feito um documentário na minha vida. E quando eu vi o desafio, já estava perto de finalizarem as inscrições. Então, as oficinas a gente não conseguiu pegar, já tinha passado. E aí eu liguei para uma amiga que ela já tinha feito uns documentários para ela mesma, no celular e tal, a Mari Queiroz. Eu falei assim, amiga, tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui de 10 mil, tem um negócio aqui. E a gente tinha feito uma promessa de que a gente ia fazer um trabalho junto. Sim. E nunca rolou. Aí eu falei pra ela, amiga, tem essa oportunidade, você quer? Você topa? Ela, claro, amiga, vamos nessa. Só que eu esqueci de um detalhe, 48 horas. Você não falou pra ela convidou a amiga e não avisou que era pra fazer em 48 horas. Eu não falei de cara, mas eu falei depois. Não, vamos devagar também, né? Primeiro topa. Um susto de cada vez. Aí eu falei, amiga, são 48 horas. Ela, tudo bem. A gente pensa... E aí ela descobriu que essas 48 horas era 3 dias depois da nossa inscrição. Ela, amiga, não tô acreditando. Calma aí, você não me falou que era agora. Eu falei, eu te mandei o regulamento. Essa história do regulamento é uma história, porque é isso, né? Todo mundo bate. Lê o regulamento, quem lê? Não, eu fiquei lá lendo várias vezes pra eu não me perder. Eu falei, cara, não tem tempo, 48 horas. Pensa. E ainda assim, fiquei lá no WhatsApp perguntando as coisas que pareciam ser bem básicas, mas eu fiquei na dúvida, eu vou perguntar. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. E aí, a minha relação com o samba é muito familiar. Eu venho de uma família de muitos sambistas. Minha mãe cantava samba. E quando eu vi que tinha essa categoria João Nogueira, eu falei com a Mari e falei, amiga, eu tenho um conhecido, conversando com os amigos, lembrei desse conhecido, que é o Matheus, um dos entrevistados, que a família dele é toda do samba, do carnaval. Então, a gente poderia fazer essa questão familiar mesmo, de como o samba resgata e mantém essa memória, né? Sim. E aí, ele estava disponível, porém, a avó dele não podia. E a gente ficou assim, o que a gente vai fazer?
o que a gente vai fazer? Falei, a gente tem o Matheus. Vamos pensar. Aí fui na sexta-feira para saber dos elementos e tudo mais. E a gente, assim, descobrindo tudo junto. Sim. Eu te via falando e pensando, meu Deus do céu, o que a gente vai arrumar? E detalhe, quando eu vi os jovens, eu achei que fosse assim, um desafio para a galera que está começando, para a galera que nunca tinha feito, eu não tinha compreendido de fato. Quando eu cheguei no dia e vi equipes com câmeras e que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, eu tenho um iPhone. Era o que eu tinha. Um sonho. E um sonho. Eu tenho um celular e um sonho. E uma amiga que escreve muito bem. Então, assim, eu confio muito no trabalho da minha amiga. Acho que as mulheres, quando a gente se une, quando o tique e o teco bate... É muita chega. É muito. Mas eu fiquei um pouco preocupada, confesso. E as coisas foram se desenrolando. E ela mesma falou, amiga, eu vou entrevistar você. Tem a sua família e tem você. Eu falei, não, amiga, eu quero ficar... Vamos pensar em formas. Mas é o que a Suelen falou, é a gente fazer com o que a gente tem e agora. Exatamente. E aí conseguimos o contato com a dona Dilceia, que é tia de uma amiga também, que a família tem relação com samba. Eu adorei a dona Dilceia. Quando ela fala... Eu gente, amei quando a ela Dilceia. fala assim, eu não deixo de ir pra Viradouro nem por causa de marido. Exatamente. Eu adoro essa fala amei, dela. Eu amei. Um empoderamento. Ela é incrível. Inclusive, dona Dilceia, muito obrigada, porque a gente gravou o sábado inteiro e ela mora em São Gonçalo. Quando a gente chegou, um pouco depois de São Gonçalo, quando a gente chegou para gravar, ela levantou assim um bolinho Ah, gente. com mineirinho. A gente te ama para sempre, dona Dilceia. Então, assim, foi muito importante. Teve essa força das mulheres unidas em vários aspectos. E a nossa intenção era isso mesmo, que através do samba, através da nossa... Não só da trilha, mas Sim. que as pessoas conseguissem perceber a importância do samba nesse lugar do resgate e de manter a memória de uma família, sabe? O samba nas gerações, mantendo o que se foi construído. E essa música que eu acabei cantando na hora da entrevista é uma música que minha mãe escreveu para que a gente se lembrasse da nossa história através da música. Para que eu não esquecesse, para que os meus filhos não esqueçam. Ai, tô toda entendeu? arrepiada. Então, não é uma música gravada, é uma música da nossa casa, que se canta nas rodas de samba da nossa casa. Então, eu sei da minha avó, da minha bisavó, sei como que a minha família chegou na Aldeia dos Belos, através das canções Dessa que a minha mãe música ficava linda. escrevendo e a gente cantando em casa. Então, isso é muito importante. E eu vejo que isso acontece também em outras famílias. Então, a gente não poderia deixar de falar disso. E foi muito especial. O universo, ele é sinistrão, né? As coisas foram acontecendo de uma forma muito maravilhosa. E a história da dona Dilceia também. E ela falando, não sei sambar. É maravilhoso. E foi mais nessa relação do samba, da música. Apesar de eu ser cantora, eu não sou uma cantora de samba, mas ele está presente em todo o meu repertório, ele não sai daqui, né? Não tem como. Então, foi muito importante. Esse desafio me fez até olhar para a minha própria história diferente, sabe? Ai, que lindeza. E agora ela é cantora / cineasta / premiada. Deus, / premiada. Gente, é muito Dá bom, licença, premiada. que eu vou andar com esse troféu aqui, ó. Não é? Colado, assim, ó. Quero nem saber. Eu peço água ao meu filho, eu falo, filho, pega uma água lá pra mamãe, porque eu acho que uma cineasta premiada... Por favor, Merece. né? Eu acho. E a gente foi com tudo para poder fazer. E eu falando assim com a Mari toda hora, falei, amiga, a gente vai ganhar. A gente vai Tem que ganhar. acreditar. Tem que acreditar. E assim, tem que acreditar. E as coisas vão acontecendo para também fazer com que você deixe de acreditar. Sim, e toda hora. Toda hora, a todo segundo, a todo momento. Assim, é meio redundante eu falar que sou uma mulher preta, né? Então, assim, a vida, eu já nasci me fazendo... É isso que eu quero saber de você, Lô. Tipo, você é isso, essa mulher preta, né? No meio artístico agora, no cinema. Como é que você acha que, tipo, esse lugar, você estando nesse lugar, resistindo a estar nesse lugar, fazendo o seu trabalho, isso impacta as outras meninas que sonham com isso, sonham em ser artistas?
Olha, eu acredito no impacto do meu trabalho porque eu vejo como o impacto do trabalho de outras mulheres, o impacto que eles têm em mim. Você contando a sua história, eu já fico aqui impactada. Chegar no Jovem Escuta te ver, eu já fico impactada. Isso é importante. Então, assim, eu sei que o meu trabalho tem esse impacto pela resposta que eu tenho das pessoas e pela dedicação que eu levo para eles, sabe? Porque viver de arte é uma loucura. Eu sou muito abençoada por poder fazer o que eu faço, viver do que eu faço, mas quando eu consigo fazer um documentário com outra amiga, com outra mulher, sabe? Isso tudo é muito importante. Quando eu vejo a Dona Jusceia, eu fui impactada nesse processo em diversos aspectos. Eu tenho boas e abás do meu lado. Eu sou muito abençoada com isso, sabe? Então, a minha mãe, a minha família é uma família de grandes mulheres pretas que, independente de toda a dificuldade que aconteceu, elas sempre contam a nossa história pela perspectiva de que a gente está sempre vencendo. Isso. E é porque a gente está sempre vencendo. Então, eu trago muito a história da minha família comigo. Minha família é toda do Espírito Santo, eu tenho um primo aqui no Rio de Janeiro. E eu sempre resgato essas memórias para que as minhas memórias possam impactar a vida de outras mulheres, sabe? De outras meninas. Eu, através da música, lido com mulheres de diversas idades, sabe? Isso é muito importante, é muito sério. Sim, como é cresce muito pra sério. gente, né? Sim, é uma missão mesmo, sabe? A gente tem que entender que se a gente se coloca nesse lugar, desde o momento que eu me coloquei num lugar como artista, como cineasta premiada, eu, assim, sempre busco entender o que você está entrando, por que você está entrando? Qual que é a diferença que você vai fazer? Sabe? A gente não tem a escolha de entrar por entrar nas coisas. Isso. A gente não tem essa escolha. Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente sabe que vai ter alguém vendo a gente como referência, porque a gente precisa sempre dessa referência. Sim. Então, não é uma escolha. Hoje eu vou escolher ser uma referência dentro da arte. Não. Escolhi fazer arte, acabou. Você vai ser uma referência. E eu não estou nem falando em relação à escala de estourar. Sim. Só de existir mesmo, sabe? Só de existir essa possibilidade da gente estar nas artes. Isso. Né? Porque fica nesse lugar como se fosse inalcançável. Uhum. E, às vezes, a sociedade coloca um lugar, eu não vou falar nome de lugares, mas, tipo, só se você estiver naquele lugar que é o ideal, que você atingiu o objetivo. E não é. A partir do momento que você consegue idealizar, roteirizar, dirigir uma história, e a partir do que você tem, participar de um desafio. Em São Gonçalo. Em São Gonçalo, entendeu? Chegar lá, teve o bolinho, teve o refrigerante, porque essa afetividade, a gente trabalha muito isso também, de receber bem, entendeu? De ter esse afeto através da comida, que isso é muito importante. Sim, mostra muito. o carinho, que, vou receber a Rebeca, eu vou, tem um café com um bolinho, tem a cervejinha. Gente, é porque não dá pra mostrar, mas entendeu? o Pod Estúdio Rio Poxa, tem um bolinho aqui. tá O bom. de coco. Gente, a gente tá aqui, mas eu sei que a galera tá ali, ó. Que Isso é muito afeto. importante. E aí, essa questão de impactar e da gente acabar sendo espelho para outras pessoas, sendo inspiração para outras pessoas. Teve uma avó que me mandou mensagem, que ela é minha amiga, e ela falou assim: Suelen, como que eu faço para minha neta seguir a sua carreira? Olha. Aí eu, caraca, coroa experiente, vivida e não sei o quê. Suelen, como é que eu faço? Aí eu falei, caramba. Aí eu falei, em primeiro lugar, o estudo. Tem que correr atrás bastante, a gente sabe. Em primeiro lugar, o estudo. Mas, se quiser que eu converse com ela, a gente conversa. Olha, uma inspiração. Entendeu? Sim. E aí, um outro amigo, quando eu entrei na faculdade, porque quando eu entrei na faculdade, eu estava quase 20 anos sem estudar. E aí, eu fiz na pandemia o pré-vestibular celular, pré-vestibular social. Com o meu celular, um J7 caidaço. E, me salvou. E com meu filho do lado. Eu dava aula pro meu filho, porque teve esse lance da pandemia da aula online. Sim. E aí a professora passava a matéria, eu dava aula pro meu filho e eu estudava. Tava quase surtando. A pandemia foi uma loucura. Foi. E aí eu consegui. Aí fiz o Enem, aí conquistei uma vaga na Unirio, né? Através de cotas, esse processo todo.
E aí o pré-vestibular faz essas divulgações, né? Sim. Aí bota fotinha com coisas escritas e tal. E um amigo falou pra mim, amigo, fotógrafo já estabelecido e tal. Ele falou assim, Suelen, eu mandei pra minha família pra mostrar pra eles que é possível. Aí eu falei, caraca, maluco. Falei, cara, então é isso. Todo dia que a gente sai de casa, a gente tá espelhando alguém. E a gente tá sempre A vivendo... gente tá inspirando alguém e a gente também tá se fortalecendo. Sim. Por isso que esse desafio para mim foi tão importante e para minha equipe também, para minha equipe, pra gente se dar valor, pra gente acreditar, porque eu tava desesperançosa. Mas é pra na sua vida, equipe. né? Você montou a sua equipe. É É a isso. sua equipe Tá mesmo. vendo? sabe? Isso tá É a marcado sua para equipe. sempre. A sua equipe que É a ganhou sua o prêmio. equipe. Entendeu? Porque eu não conseguia falar que eu era produtora cultural. Eu não Sim. conseguia falar que eu era cineasta. Até então, eu só me consolidava como atriz, porque é uma coisa que eu já faço há quase 15 anos, de guerrilha até hoje, gente. E aí, é como se viesse uma chancela, né? Porque a gente acaba sendo isso. Por mais que a gente queira, a gente fica naquela, pô, será? Ai, tu é produtora cultural? Pô, sou cineasta, não sei o quê. Mas aí vem uma chancela e tu, caramba. E outras pessoas também te veem com outros olhos, já começam a te dar O oportunidade, respeito pelo seu trabalho, que eu acho que a Fala, gente, né? É verdade. E eu acho que, tipo assim, eu no meio, eu vivi um período onde as pessoas estavam sempre esperando a minha história numa perspectiva muito ruim. Sim, Entendeu? sabe aquela coisa da resistência? É, O riso de corpo como inteiro te- ganhou, porque isso é beleza. É isso, é beleza. Aí é tipo, ai, me conte da sua luta. Ai, Tem chega. muita, mas eu já vivo ela. Eu não quero ficar Eu vou falando dela pegar toda o- hora. Exato. Sabe, tipo... Exato. Exato. Aí Gente, tem eu já hora que a gente pego não o quer. oniônibus todo dia. Não, o dia da gravação dos Jovens foi o dia que o Rio Card foi cancelado. A gente foi expulsa Aí. do ônibus. Você não tá entendendo, Gente, de é muita noite. luta, é Voltando muita de São luta. Gonçalo. Gente. E eu pensando assim, esse motorista vai ter um amor por essas duas mulheres no ônibus, na Candelária. Aí o Rio Card, pum, a gente voltando de São Gonçalo. Aí eu falei, amiga, você tem dinheiro? E o motorista, convido vocês a se retirarem. Descemos, assim, tipo... Falou, cara, é uma luta toda hora. Então, assim, eu quero contar que eu ganhei o prêmio. É isso. Sabe? A gente já vive isso a todo momento. E aquilo que eu te falei, a gente começou o desafio muito confiante. Muito confiante, antes de perceber tudo. Equipes lá, Mas, né? mas assim, câmeras. era uma confiança uma na outra. Não Sim. de, eu sei fazer, mas eu confiava muito no que a Mari sabia fazer e ela confiava muito no que eu sabia fazer. Depois a gente foi vendo as câmeras, foi chegando na Cidade do Samba, vendo microfones gigantescos, pensando, o nosso é fofo, acho que vai ficar bonitinho, possível. vai entregar uma belezinha aqui. Eu vou- É possível, não. Vambora. Será que podcast a gente pode fazer fofoca de bastidores? Pode. Então, esse aí que te espantou não chegou, não entregou no tempo. Tá vendo? E a gente carregando o microfone no bebedouro da Cidade do Samba. Tá vendo? Eu tava Não. falando com os meninos isso, Gente. porque teve isso. Às vezes a gente Que vai pena que com uma... tava lindo. Te impactou, te amedrontou um pouquinho. Pô, eles filmando um senhor tocando pandeiro. Aí eu já fiquei assim, meu Deus, a gente tem um celular e um microfone que precisa de uma tomada. Vamos desligar o bebedouro da Cidade do Samba. E desliguei, não quero nem saber. É meu documentário. É sobre Fui lá, olhei, falei, tem ninguém, tchau. Ah, o que eu Desliguei tenho- o bebedouro. O que eu tenho é esse bebedouro desligado aqui. O pra que eu tenho é carregar. essa tomada É aqui. isso. Desliguei, fiquei lá e toda hora olhava pra ver se não tinha ninguém. Eu tava ali, alguém queria beber água, gelar água rapidinho. E foi, mas deu certo. É isso. Que inspiração, gente. Eu quero Foi muito muito agradecer vocês pela participação, pela essa disposição de participar do festival, estarem aqui como essas pessoas que inspiram, né? Eu que agradeço. Foi muito importante. Foi um ponto também muito importante. As pessoas que a gente entrevistou, como que elas se sentiram Né? incríveis. A dona Dilceia, ela tava ligando pra família dela. Tô sendo entrevistada aqui, vou passar no cinema. Aí eu não sei não, dona Dilceia. Por enquanto eu tô na etapa de fazenda, tem que entregar. Tem que entregar. E assim, elas se sentiram
incríveis. A gente se sentiu foi muito lindo, sabe? Teve muito apoio. O Matheus, cara, Dona Dilcé e Matheus, um beijo, porque o Matheus viu que a gente estava ficando desesperado. Teve uma hora que o microfone descarregou, era só o nosso celular, eu virei um tripé, Mari falando. Então, assim, foi uma união, se tornou uma família mesmo. E os elementos que vocês trouxeram, que, olha, vocês são fogo demais. Quando vocês falaram o nome João, e a gente estava falando sobre herança e tudo mais, eu me arrepiei agora. Porque o nome do meu avô é João. E a herança que ele deixou para mim foram um disco de vinil. A herança que meu avô deixou foi a coleção dele de vinil e um canivete. E tinha um disco do João Nogueira. Lá, isso, que ele escrevia o nome dele, né? João. Aí eu falei, amiga, a gente tem que levar esses discos. Eu não tenho como falar, eu preciso me conectar com ele. Eu vou chorar. Calma aí. 2 segundos. Eu falei com ela, eu tenho que me conectar com meu avô. E aí, no dia que a gente foi gravar a entrevista, a gente foi no Museu do Samba, na Mangueira, e tinha uma exposição sobre as mulheres no samba. E no lugar que eu estava sendo entrevistada, tinha uma foto da Tia Ciata e um berço. Eu falei, ai, cheguei em casa, voltei para minha aldeia. Nossa, que e conforto. Que conforto. E quando eu fui falando da música que minha mãe escreveu, que minha mãe é incrível, eu sou fã da minha mãe, Dona Cleide, a senhora é maravilhosa, rainha de tudo. Meu Deus, como eu sou fã da minha mãe. E quando foi passando o nome João, não sei, gente, foi uma coisa muito forte, sabe? Esse documentário mexeu em lembranças, em memórias que eu evitava acessar por medo da saudade. E eu fui para um lugar da saudade muito de gratidão. Quando eu vi a postagem do desenho de som, porque no canto da memória, é porque é lá que ele está também, sabe? Lá na minha memória, eu nunca vou esquecer, meu avô é tudo para mim. E os discos, aquilo, eu acho que se não tivesse os jovens, eu demoraria talvez um pouquinho para virar determinadas chaves. Então, eu agradeço muito, muito mesmo. Muito obrigada por isso. Muito obrigada por permitir que vocês fossem usados, sabe? Usados por Deus e pelo universo mesmo, para que isso se resolvesse aqui dentro de mim. Então, assim, eu tô muito feliz que meu avô tá lá assim, já ganhou, lá no... Então, eu tô muito feliz mesmo, que eu tenho que agradecer. Muito obrigada também por essa conexão, que a gente se conheceu hoje. Sim, olha, sim. que lindeza. Assim que ela apareceu lá no dia da exibição, eu falei, gente, que mulher linda, incrível. Eu falei, caraca, lindíssima. E aí, quando eu soube que você vinha... Estamos gêmeos de cabelo, ó. Estamos três gêmeas, quase. Gêmeas. Que lindo. Não, eu quero... Meu amor. Um podcast de beleza, né, gente? De beleza. Eu preciso agradecer publicamente ao meu esposo, ao meu filho, por eles segurarem a minha mão, porque não é fácil. E aí ele vem segurando a minha barra já há bastante tempo para eu poder sonhar dentro das minhas possibilidades, para eu poder realizar dentro das minhas possibilidades. E apesar dele dizer que não, ele é um cara muito ciumento, mas ele acredita que é possível, acredita que eu possa realizar minhas coisas, nossas coisas. Fomos premiados, eu, minha equipe, minha família. E meu filho também, ele sempre, mãe, a senhora... Mamãe, ele chama de mamãe. Mamãe, a senhora é muito inteligente, a senhora vai nisso aqui. Mamãe, a senhora vai ganhar. Mamãe, tudo é isso. Antes do Riso de Corpo Inteiro, veio um roteiro sobre o João Nogueira. E aí eu falei para ele que eu ia colocar ele e o pai para atuar. Meu marido não sabe, mas vai saber agora. Esse riso esse em homenagem ao João Nogueira é uma homenagem para ele e para o pai dele. Porque eles têm essa relação muito forte, meu esposo com o pai. E ele já é falecido. Sim. Quando meu filho nasceu, meu sogro estava indo operar. E 3 meses depois, meu sogro faleceu.
Meu marido não superou até hoje. Aí, quando ele viu o outro documentário, O né? Espelhos, que estávamos falando no outro episódio. No outro episódio. Quando ele assistiu o Espelhos, ele se emocionou demais. Mas assim, né? Durão, segurando. Mas eu já conheço a peça, 20 anos. E ele ficou muito emocionado. Cadê o E Bruno? aí? Ainda tá aí do Espelhos? Ó, o deu- Bruno, diretor do Espelhos, deu pra ouvir isso aqui. Presencial, que faz muita diferença pra Faz, gente que é artista. Ouvir que a nossa obra toca uma pessoa. Toca, e tocou não só ele, tiveram outras pessoas da minha equipe que também foram tocadas por esse documentário. E é isso, gente. Eu quero agradecer, amor. Obrigada por você e nosso filho Jorge Lucas segurar minha mão e não largarem e acreditarem em mim. A vitória é nossa. Vambora. Vou ficar rica e aí você vai ser meu segurança, não vai precisar trabalhar mais. Próspera. Muito E pra gente próspera. fechar esse episódio, a gente tá falando de sensibilidade, de beleza, de desenho de som, de música. Lô, dá uma palhinha pra gente. Ô, meu Senhor. Da música do favor. filme, da música Senhor. da sua mãe. Eu vou, com certeza, com todo carinho. Mãe, vovô, João Leão. Ai, meu Deus, calma, deixa eu respirar. Meu coração. Eu nasci no Amaral, eu nasci num castelo. Eu sou sangue da terra, sou da aldeia dos belos. Eu nasci no Amaral, eu nasci num castelo. Eu sou sangue da terra, sou da aldeia dos belos. Antes de chamar aldeia, tinha um nome que ninguém conhece. Eu vou contar pra você. Era a casa do seu Mortalece. Mas o tempo foi passando e o quintal foi crescendo. Dona Nália, minha bisavó, só recebendo netinhos. Mas como as cores mudam, de branco pra verde, verde pra amarelo, foi aí que resolvemos mudar. De casa dos morta pra aldeia dos belos. Eu nasci no Amaral, eu nasci no Amaral. Um beijo, meu Morro do Amaral. Que saudade desse lugar. Nem tanto também. Parabéns, né? Parabéns. Obrigada. Obrigada, gente, muito obrigada. meninas. Arrasaram. Isso é incrível, incrível. Perfeitas. Sabe que cada vez que eu vejo mulheres pretas ocupando direção, fotografia, som, produção, eu sinto que o cinema brasileiro está se transformando de verdade. Não é sobre o prêmio, é sobre ter voz, presença e futuro. Suelen, você e tantas outras estão abrindo caminhos onde antes existiam só portas fechadas. Esse episódio é para celebrar a força, a alegria e o riso de corpo inteiro que vocês trouxeram para o cinema. Esse foi o podcast do Jobs Curta, especial Mulheres Pretas que Brilham, celebrando o filme Riso de Corpo Inteiro e o poder feminino no audiovisual. Se você curtiu, compartilha e segue o Jobs Curta. Eu sou Rebeca Joviano e sigo acreditando que o cinema é um ato de resistência, ancestralidade e amor.